No final de uma estrada deserta, cercada por árvores altas e retorcidas, havia uma casa que todos na cidade evitavam. Conhecida como a Casa das Sombras, ela era o tema de inúmeras lendas urbanas. Diziam que há décadas uma família inteira havia desaparecido dentro dela sem deixar vestígios. Desde então, quem se aventurava a entrar nunca mais era visto. Mariana, uma estudante de jornalismo, sempre foi fascinada pelo sobrenatural. Quando ouviu falar da casa, decidiu que seria o tema de seu próximo projeto. Ela convenceu 2 amigos, Lucas e Ana, a acompanhá-la. Eles chegaram ao local ao entardecer, quando o sol já começava a se esconder atrás das árvores, lançando sombras longas sobre a propriedade. A casa era assustadora, com janelas quebradas e paredes cobertas de cera. O portão rangiu ao ser aberto, como se reclamasse da intrusão. Mariana, com sua câmera na mão, liderou o grupo até a porta da frente, que estava entreaberta. O interior estava escuro, com móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas, silenciosos. O ar era pesado e um cheiro mofado impregnava o ambiente. Eles começaram a explorar, documentando cada cômodo. No início, tudo parecia normal, mas logo começaram a notar coisas estranhas. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem motivo e sussurros ecoavam pelos corredores. Lucas, o mais cético do grupo, tentou racionalizar. "Deve ser o vento", disse, mas sua voz tremia. No segundo andar, encontraram um quarto que parecia intocado pelo tempo. Havia uma cama com lençóis impecáveis, um espelho embaçado e uma cadeira de balanço que se movia lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. Mariana apontou a câmera para a cadeira, mas a imagem na tela estava distorcida, como se houvesse interferência. De repente, Ana gritou. Ela havia encontrado uma série de fotografias antigas espalhadas pelo chão. As imagens mostravam a família que havia morado na casa, mas algo estava errado. Em cada foto, os rostos das pessoas estavam desfigurados como se tivessem sido arranhados. No fundo de uma das imagens, havia uma figura sombria, com olhos brilhantes, observando a família. Antes que pudessem processar o que estavam vendo, as luzes da casa se apagaram. Eles ouviram passos pesados subindo as escadas, acompanhados por um riso baixo e rouco. Mariana, Lucas e Ana correram em direção à saída, mas as portas e janelas estavam trancadas. O riso ecoava pelos corredores cada vez mais alto. No desespero, eles se esconderam em um armário no térreo. Lá dentro, encontraram uma mensagem riscada na madeira. "Ninguém escapa." O som dos passos se aproximou e a porta do armário começou a tremer, como se algo estivesse tentando abri-la. Mariana segurou a câmera, apontando para a porta, enquanto Lucas e Ana rezavam em voz baixa. De repente, tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. Eles esperaram alguns minutos antes de sair do armário. A casa estava iluminada novamente, mas algo havia mudado. As fotografias que Ana havia encontrado agora estavam penduradas nas paredes, e os rostos desfigurados pareciam olhar diretamente para eles. Eles finalmente encontraram a porta da frente, aberta, e correram para fora sem olhar para trás. Quando chegaram ao carro, Mariana percebeu que sua câmera ainda estava gravando. Ao revisar as imagens, ela viu algo que a fez congelar. Enquanto eles corriam pela casa, figuras sombrias os seguiam em silêncio, sempre mantendo uma distância segura. Na última imagem, uma figura alta e sem rosto aparecia na porta da casa, acenando lentamente. Mariana, Lucas e Ana nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela noite, mas até hoje eles evitam estradas desertas e casas abandonadas. E às vezes, em noites de lua cheia, Mariana ainda ouve o riso baixo e rouco, como se algo estivesse esperando por ela.
Havia uma estrada sinuosa e mal iluminada nos arredores da cidade, conhecida como a Estrada dos Desaparecidos. Diziam que à meia-noite, quem passasse por ali poderia encontrar uma criança perdida, chorando à beira da estrada. Aqueles que paravam para ajudá-la nunca mais eram vistos. A lenda era tão forte que os moradores locais evitavam a estrada após o pôr do sol. João, um motorista de caminhão, sempre ouvia as histórias, mas nunca acreditou nelas. Para ele, eram apenas contos para assustar crianças. Certa noite, atrasado em sua rota, ele decidiu cortar caminho pela estrada maldita. O céu estava nublado e a lua mal iluminava o asfalto. O rádio do caminhão começou a falhar, alternando entre estática e músicas distorcidas. Foi então que ele a viu. Uma menina de vestido branco, de pé na beira da estrada, acenando para ele. Seus cabelos longos cobriam parte do rosto, e ela parecia estar chorando. João hesitou, mas algo em sua expressão o fez parar o caminhão. Ele desceu e se aproximou dela, perguntando se estava tudo bem. A menina levantou o rosto, revelando olhos escuros e vazios. "Estou perdida", ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de muito longe. João, sentindo um frio na espinha, ofereceu levá-la até a cidade. Ela concordou em silêncio e subiu no banco de passageiro. Enquanto dirigia, João tentou conversar com a menina, mas ela não respondia. Ele olhou pelo retrovisor e viu que o banco de trás estava vazio. Seu coração acelerou e ele olhou para o lado. A menina ainda estava lá, mas agora seu rosto estava pálido, quase translúcido. "Você não deveria ter parado", ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Antes que João pudesse reagir, o caminhão começou a acelerar sozinho, perdendo o controle. Ele tentou frear, mas os pedais não respondiam. A estrada à frente parecia se esticar infinitamente e as árvores ao lado se transformavam em sombras indistintas. A menina riu, um som agudo e perturbador, enquanto o caminhão se desviava da estrada e mergulhava em um abismo escuro. João acordou horas depois no meio da floresta sem o caminhão. Ele estava machucado, mas vivo. Ao seu redor havia apenas árvores e silêncio. Ele tentou encontrar a estrada, mas parecia estar andando em círculos. No horizonte, ele viu a menina de vestido branco, observando-o de longe. Ela acenou e desapareceu entre as árvores. João nunca encontrou a estrada novamente. Ele vagou pela floresta por dias, até ser resgatado por um grupo de caçadores. Quando contou sua história, ninguém acreditou nele. O caminhão nunca foi encontrado, e a menina de vestido branco continuou a aparecer na estrada, esperando pela próxima vítima. Em um antiquário empoeirado no centro da cidade, Clara encontrou um espelho antigo com uma moldura de madeira entalhada. O vendedor, um homem idoso de olhos penetrantes, alertou-a. "Esse espelho tem história. Nem todos gostam do que veem nele." Clara, intrigada, ignorou o aviso e levou o espelho para casa. Ele parecia perfeito para o corredor escuro de seu apartamento. Na primeira noite, Clara notou algo estranho. Ao passar pelo corredor, ela viu seu reflexo no espelho, mas algo estava errado. Seu cabelo parecia mais curto, sua expressão mais sombria. Ela se aproximou, tocando a superfície fria do vidro. De repente, o reflexo sorriu, enquanto ela permanecia com o rosto sério. Clara recuou, assustada, mas atribuiu o incidente à sua imaginação. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O reflexo no espelho começou a se mover independentemente dela. Às vezes, ele acenava. Outras, parecia sussurrar palavras que ela não conseguia ouvir. Clara começou a evitar o corredor, mas o espelho parecia chamá-la, como se tivesse uma presença própria. Uma noite, ela decidiu cobri-lo com um lençol, mas ao amanhecer, o tecido estava no chão e o espelho estava intacto.
A gota d'água foi quando Clara viu o reflexo segurar uma faca, enquanto suas próprias mãos estavam vazias. Ela gritou e o reflexo riu, um som baixo e rouco que ecoou pelo apartamento. Decidida a se livrar do espelho, Clara tentou removê-lo da parede, mas ele parecia grudado, como se fizesse parte da estrutura do prédio. Desesperada, ela pesquisou a história do espelho. Descobriu que ele pertencera a uma mulher chamada Isabel, que havia sido assassinada pelo marido na década de 1920. O corpo dela nunca foi encontrado, mas diziam que seu espírito havia ficado preso no espelho, buscando vingança. Clara entrou em contato com um médium, que concordou em ajudá-la. Na noite do ritual, o médium explicou que o espírito de Isabel estava tentando se comunicar. Ele acendeu velas e começou a recitar palavras em uma língua estranha. O ar no apartamento ficou gelado e o espelho começou a vibrar. De repente, o reflexo de Clara desapareceu, substituído pela imagem de uma mulher de vestido vintage, com olhos cheios de ódio. Ela estendeu a mão, como se quisesse sair do espelho. O médium gritou: "Quebre o espelho agora!" Clara, tremendo, pegou um martelo e golpeou o vidro com todas as suas forças. O espelho estilhaçou-se e um grito agudo ecoou pelo apartamento. As velas se apagaram e o silêncio tomou conta do lugar. Desde então, Clara nunca mais viu o reflexo se mover. Mas às vezes, quando passa pelo corredor, ela sente um frio na espinha, como se alguém estivesse observando-a. E em noites de lua cheia, ela ainda ouve sussurros vindos dos cacos do espelho, guardados em uma caixa no fundo do armário. Desde criança, Beatriz ouvia histórias sobre a velha casa da sua avó. Um casarão antigo, de arquitetura vitoriana, que se erguia no topo de uma colina isolada. Sua avó, Dona Lúcia, sempre foi clara sobre uma única regra: nunca suba ao sótão. Quando Beatriz perguntou o motivo, a resposta era sempre a mesma: coisas do passado devem ficar no passado. Mas a curiosidade cresceu com os anos. Após a morte da avó, Beatriz herdou a casa. Ao se mudar, prometeu a si mesma que respeitaria as regras. Porém, o sótão a chamava. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Mas à noite, ouvia passos no andar de cima. Pequenos ruídos, como se algo se arrastasse pelo chão. Sempre que se aproximava da porta do sótão, sentia um frio intenso, mesmo em dias quentes. Uma noite, o barulho se intensificou. Sons de móveis sendo arrastados, passos pesados e até um murmúrio baixo, quase um canto. Pegou uma lanterna e decidiu acabar com aquilo. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seu peso. Ao tocar a maçaneta, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A porta se abriu com um rangido longo e angustiante. O ar dentro do sótão era pesado, quase sufocante. No centro do cômodo, um espelho grande e empoeirado refletia a pouca luz da lanterna. Mas o que realmente a fez congelar foi seu próprio reflexo. Seu rosto parecia errado. Os olhos estavam fundos e um sorriso estranho se formava em sua boca, algo que ela não estava fazendo. Assustada, recuou, mas o reflexo permaneceu parado, observando-a. Então, lentamente, levantou a mão e apontou para algo atrás dela. Beatriz se virou em um sobressalto. No canto do sótão havia uma velha cadeira de balanço. Nela, uma silhueta feminina de cabelos longos e desgrenhados balançava levemente. O chiado da madeira contra o chão ecoava no silêncio. Ela queria correr, mas seus pés estavam presos ao chão. A silhueta parou de se balançar e, muito lentamente, virou a cabeça na direção de Beatriz. Do espelho, seu reflexo começou a rir. O quarto inteiro ficou escuro. O espelho estilhaçou em 1000 pedaços e a risada se transformou em um grito agudo e ensurdecedor. Beatriz desmaiou.
Quando acordou, estava no chão do sótão, cercada por cacos de vidro. Mas algo estava errado. A casa estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Se levantou devagar e desceu as escadas. Chamou por alguém, mas sua voz ecoou no vazio. Ao olhar ao redor, notou que tudo estava ligeiramente diferente. As cores eram mais opacas. Os móveis estavam cobertos de poeira, como se estivessem ali há décadas. Foi até o grande espelho da sala e sentiu seu coração parar. No reflexo, viu a si mesma no sótão, gritando e batendo no vidro, tentando sair. Ela não havia saído do sótão. Ela havia trocado de lugar. E agora, alguém lá embaixo vivia sua vida. Marcos era caminhoneiro há mais de 10 anos e já tinha visto de tudo nas estradas. Mas nada o prepararia para o que aconteceu naquela noite. Ele dirigia por uma rodovia deserta no interior, cercada por mata fechada. O relógio no painel marcava 2h37 da madrugada quando ele avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, sozinha. Ela vestia um vestido branco que parecia levemente sujo e amassado, e seus cabelos negros e longos cobriam parcialmente o rosto. Ela ergueu a mão pedindo carona. Marcos hesitou. Nunca pegava estranhos na estrada, ainda mais àquela hora, mas algo o fez pisar no freio. A mulher se aproximou devagar e, sem dizer nada, entrou no caminhão. "Obrigada", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Para onde você vai?", perguntou Marcos, tentando parecer calmo. "Apenas siga em frente", respondeu ela, olhando fixamente para o para-brisa. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Havia algo estranho nela. Seu cheiro era levemente adocicado, mas misturado com algo antigo, como madeira velha. Ele tentou puxar conversa, mas a mulher não respondia. Apenas ficava ali, imóvel. Depois de alguns minutos, o rádio do caminhão começou a falhar. Primeiro, estática. Depois, um sussurro quase imperceptível, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. "Deve ser interferência", murmurou Marcos, mexendo no dial. "Não mexa", a mulher disse repentinamente. Sua voz agora parecia diferente, mais grave, mais densa. O coração de Marcos acelerou. Ele olhou pelo canto do olho e viu que o cabelo da mulher escorria sobre os ombros, mas seu rosto ainda estava oculto na sombra. Suas mãos estavam pálidas, quase cinzentas. De repente, a temperatura no caminhão caiu bruscamente. O para-brisa começou a embaçar e um cheiro de terra molhada tomou conta da cabine. Marcos sentiu um aperto no peito. Ele engoliu em seco. "Você tem certeza que está tudo bem?", perguntou, tentando esconder o medo. A mulher então virou-se lentamente para ele. Foi nesse momento que Marcos perdeu o controle do volante. Seu rosto não era humano. Os olhos eram fundos e completamente negros. A pele estava rachada como se estivesse apodrecendo e sua boca era um corte largo, preenchido por dentes irregulares e manchados. Ela sorriu. O caminhão saiu da estrada, capotando várias vezes antes de parar de lado no meio da mata. Marcos sentiu o sangue quente escorrendo pela testa. Seu corpo doía, mas ele ainda estava vivo. Lentamente, ele olhou para o banco do passageiro. Estava vazio. A mulher havia desaparecido. Marcos conseguiu sair do caminhão com dificuldade. O rádio ainda chiava, mas em meio à estática, ele ouviu claramente um sussurro. "Obrigada pela carona." Foi encontrado por outros caminhoneiros ao amanhecer. Quando contou o que aconteceu, um dos homens ficou pálido. "Cara, você deu carona para ela." "Como assim, ela?" "Já ouviram histórias sobre essa estrada? Dizem que, anos atrás, uma mulher morreu aqui num acidente. Desde então, ela aparece pedindo carona, mas ninguém que a leva chega ao destino." Marcos sentiu um frio na espinha.
Olhou para seu caminhão destruído e para a estrada silenciosa. Nunca mais dirigiu de madrugada. Se você ama histórias de terror que arrepiam até a alma, então você está no lugar certo. Aqui, mistério, suspense e o sobrenatural se encontram para criar narrativas sombrias que vão te deixar sem fôlego. Não deixe que o medo te impeça. Inscreva-se. Agora, ative o sininho e embarque nessa jornada aterrorizante. Você está preparado para o que se esconde na escuridão?